Ainda de pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Bem, glória a Deus. Os irmãos podem tomar os assentos. Glórias a Deus, Jesus. Aleluia. Abra as vossas Bíblias juntamente comigo no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 3. Por gentileza. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 7. A sexta carta à igreja de Filadélfia. Todos encontraram? Amém? Vou ler para nós ganharmos tempo. Amém? Apocalipse, capítulo 3, verso de número 7 em diante. Diz assim, a tradução que eu estou em mãos: e ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nem o homem fecha, e que fecha e nem o homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés, e saibam que te amo. O 10. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho. Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. O 12. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome. O 13. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Antes de nós começarmos aqui, eu gostaria de agradecer ao nosso pastor Ayrton pela confiabilidade de confiar para trazer a palavra de Deus. Deus continua abençoando o nosso pastor Ayrton, a irmã Daniela, o irmão Leandro. Deus continua abençoando a nossa congregação de modo geral. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós lemos a carta de Apocalipse no capítulo 3, no verso de número 7, que aqui é a sexta carta à igreja de Filadélfia. Nós vamos ver, meus irmãos, que Deus, ele usa João para escrever sete cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Aquelas igrejas da Ásia Menor estavam passando por hostilidade através da fé cristã. Eles estavam passando por muitas perseguições, afrontas, calúnias. E ali, meus amados irmãos, Deus, ele manda o anjo para falar com João, e o anjo vai levar a mensagem para João, as cartas para ele ali escrever. E João não estava passando também momentos bons, porque muitas das vezes nós só achamos que nós vamos ouvir a voz de Deus, nós só achamos muitas das vezes a ótica humana,
que nós vamos ouvir a voz de Deus quando está tudo bom, quando está tudo sereno. Mas só que João, ele na ilha de Patmos, ele sendo ali ameaçado de morte por causa do Evangelho de Cristo Jesus, ele foi lançado na ilha de Patmos. Nós conhecemos a história. Ele foi perseguido, caluniado, injustiçado, e todos ali daquela época que eram jogados na ilha de Patmos, uma ilha deserta, só eram os malfeitores, pessoas de alta peculiaridade, pessoas que eram mal vistas pela sociedade, e acharam: nós vamos agora calar esse adorador. Disseram: talvez nós vamos calar a voz desse homem, nós vamos calar a voz profética que fala que Jesus vai voltar, que ele fala que é o caminho, que vai vir o maior, que ele não é digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Quem ele pensa que é? Será se ele não conhece a autoridade do governo romano? Nós podemos calar a voz dele. Aleluia. Eu já começo dizendo nessa noite que ninguém consegue parar a voz de um adorador. Ninguém consegue parar a voz de uma adoradora. Tentaram calar a voz de João. Ele na ilha de Patmos, Deus fala, dar revelações para ele daquilo que iria acontecer e do que estava acontecendo. As 7 igrejas ali da Ásia, ele fala no capítulo 1, dizendo a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve deveriam acontecer. E ele a declarou, enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, dizendo: João, você vai escrever as 7 cartas aos 7 anjos das igrejas que estão na Ásia Menor. Nós vamos ver aqui que ele escreve a primeira carta, é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a primeira carta. A segunda carta é a igreja de Esmirna. A terceira carta, a igreja de Pérgamo. A quarta carta, a igreja de Tiatira. A quinta carta é a igreja de Sardes. E a sexta carta é a igreja de Filadélfia. E a sétima e última carta é a igreja dos Laodicenses, a igreja de Laodiceia. Nós vamos ver que todas as igrejas, menos a sexta, que nós vamos falar um pouco, que é a igreja de Filadélfia, em todas as outras cartas, todas as outras igrejas, Deus vem para eles como um juízo, como um alerta. Muitos aqui tinham perdido o amor da primeira vista, o amor, a chama do primeiro amor. Quantos hoje, muitos têm perdido, pastor, aí a chama do primeiro amor. Muitos começaram bem, andaram bem, mas só que no meio da caminhada se esfriaram, saíram. Talvez, eu não sei qual era o motivo. Não sei, muitos falam: não, o motivo é o pastor da igreja tal, o motivo é os escândalos. Não, eu não vejo nenhum motivo para abrir mão da salvação. Não, porque quem morreu por mim na cruz não foi homem, não foi irmã, não foi pastor, não foi aquele que olhou de cara feia para mim, que abriu a boca, falou aquilo que eu não queria ouvir. Não, foi Cristo. Na cruz ele não desistiu, ele foi até o fim, foi injuriado, foi traído, maltratado, desacreditado, mas nos últimos minutos ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele falou, ele não desistiu, mas as últimas palavras ele disse: Tetelestai, tá pago. Não foi fácil, mas Tetelestai, tá pago. Eu livrei eles da mão de Satanás. Ei, você não vai parar no meio da caminhada. Não é fácil, não vai ser fácil. Jesus nunca prometeu que seria fácil. É porque tem gente que acha que a vida cristã é como aquele meme que fizeram, que a vida do crente não é um morango. Não é não, meu irmão. Mas fiel é aquele que nos chamou. Glória a você. Na quinta carta, a igreja de Sardes, Jesus vem com a igreja de Sardes com
uma palavra de despertamento, dizendo no capítulo 3, a quinta carta da igreja de Sardes, no verso 2: ser vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Glória a Deus. Fala para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes tinha perdido o primeiro amor. No começo, com Jeque e Turuel, que elas faziam tudo perfeito, com amor, com carinho, com dedicação. Mas só que os anos foram passando, os dias foram passando, e aquela igreja caiu no esfriamento espiritual. Mas só que o mais interessante é que a Bíblia vai dizer que não foram todos da igreja de Sardes, porque ele fala que eu vou melhorar para você entender, ainda que estão se levantando caloteiro, falsos profetas, mas não é por causa dos falsos que você tem que desprezar os verdadeiros, porque ainda existe os verdadeiros que levam a palavra de Deus a sério, que o sangue pode ir lá no meio da canela, mas ele não abre mão da palavra, ela não abre mão da doutrina, porque sabe que quem chamou o dono da obra não está brincando. Muitos estão brincando com a obra, fazendo da igreja empresa, mas o dono da obra está vendo tudo. Ele falou: eu estou vendo, eu conheço as tuas obras. Olha para cá da série. Mas no verso 4 ele vai dizer: ei, não é todos. No verso 4: tens os poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Ei, aleluia. Eu não sei você, deixa eu falar, quem está escandalizando que se escandalize, mas eu vou até o fim, você vai até o fim, porque quem te chamou vai te sustentar de pé até o final. Oh glória, aleluia, Jesus. Ele fala: ei, tem poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Glória a Deus. Só vai andar com ele lá de branco, só vai receber as vestes brancas lá quem for digno de andar com a presença na terra. Eu vou melhorar para você entender. Tem gente que acha que está abafando, mas só que a presença já foi embora faz tempo. As vestes estão manchadas, mas aquele que vai andar de branco lá na terra de Jerusalém, a nova Canaã, é aqueles que são dignos, que andam na presença, que não larga a presença por nada, que diz: está difícil, mas eu não vou parar. Talvez é o marido que não é crente, mas ela não desiste. Uma hora ela se converte, mas não desista. Muitos estão contaminando as vestes. Muitos estão contaminando as vestes. Mas só que tem poucos nomes em Sardes. Ei, quem vai subir lá, a palavra vai dizer que o caminho é estreito, que a porta é apertada. Então já imagina, não vai ser muitos, vão ser poucos. É poucos que vão permanecer até o fim, é poucos que vai suportar até o fim. Jesus falou que a cada dia basta, a cada dia traz o seu mal, mas ele dá uma palavra de alerta dizendo: ei, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele fala: mas ei, igreja, aleluia, igreja de Filadélfia, guarda, retém o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ele estava dizendo: oh glória, a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, a igreja de Esmirna se contaminaram, a igreja de Pérgamo saiu da presença, a igreja de Tiatira me esqueceu, a igreja de Sardes contaminaram as suas vestes, mas a igreja de Filadélfia ainda está de pé. A igreja de Filadélfia, eu tenho visto, eu conheço as tuas obras. E Deus conhece as tuas obras, Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece nas escaladas da noite, aquele que mesmo sem força, mas dobra o joelho, não consegue falar nada, mas a lágrima fala 1000 vezes do que palavra. E Deus disse: eu estou vendo, eu conheço
conhece as nossas obras. Deus conhece as tuas obras. Ele fala, aleluia, no verso de número 8: eu conheço as tuas obras. Eis que eu posto diante de ti uma porta aberta. Glória. Que porta é essa? A porta é os portões das Novas Jerusalém. Já está aberta, pronta para receber a noiva fiel, aquelas que não se contaminaram as suas vestes, porque muitos dizem: não, o pecado não estaria aí, é só uma coisinha de nada. Vigia, está manchando as vestes da noiva do Cordeiro. Eu conheço as tuas obras. Ele fala: e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negastes o meu nome. Deus estava revelando para João a igreja de Filadélfia, a única que ficou de pé. Eu estou vendo, eu conheço as obras delas, que não é fácil, não está sendo fácil, mas eu conheço as obras, e mesmo com a pouca força, com uma pequena força, ela não tem negado o meu nome, ela tem resistido à perseguição, ela tem resistido às calúnias, ela tem resistido à traição. Eu conheço as tuas obras. Guarda a minha, tu tem guardado a minha palavra e não tem negado o meu nome. Muitos têm negado o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes não precisa nem abrir a boca, mas estão escandalizando o nome do Senhor. Oh glória, eu li uma frase esses dias que dizia que a pessoa fala que está cheio do Espírito, mas que Espírito é esse que não refreia a tua língua? Mas que Espírito é esse que anda quase pelada e o Espírito não testifica? É um falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho, a palavra vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Eu conheço as tuas obras. Não está sendo fácil ser crente nessas últimas gerações, porque tudo é normal, mas a igreja verdadeira, o evangelho verdadeiro, ainda resiste o pecado, ainda anda em santidade. A igreja verdadeira não se contamina com o pecado.